pessoal do canal Culturas Darkness, Wesley aqui. Pessoal, muito obrigado aí pelas novas inscrições, né? Quem está aparecendo agora, quem curtiu o último vídeo, certo? Muito obrigado. Obrigado também pelos feedbacks. Continuem dando os feedbacks aqui também no canal. Eu recebo aqui embaixo, né, nos comentários. Estou recebendo comentários legais no Instagram, até porque eu divulgo lá também pelo Instagram. Minha página do Instagram é uma coisa meio mista, né? Da minha vida pessoal, posto muitas coisas, mas eu também posto e foco muito na literatura, principalmente na literatura gótica, fantástica, né, e seus arredores, certo? Tenho postado também alguns nos stories, principalmente, né, ou stories, como preferirem, indicações e filmes de terror, horror, suspense, que eu tenho assistido, faço um breve comentário, certo? Então, para quem é aí aficionado, quem curte muito ficção de terror de maneira geral, estou sempre postando lá na minha página do Instagram, que também tem o mesmo nome, culturas.darkness, certo? É só seguir lá. E eu procuro divulgar os vídeos daqui por lá, e a galera sempre tem conversado bastante. Então eu vou agradecer aí ao pessoal, né, que tem dado também os parabéns pelo canal, que tem dito que está sempre assistindo os vídeos e que tem sido muito esclarecedor os vídeos aqui do canal Cultura Darkness sobre o gótico, né, e questões relacionadas ao gótico, porque nunca tinham parado para pensar da forma, né, como eu trago aqui no canal, e também da maneira clara e objetiva como eu falo, né? Então, né, eu acho que eu não sou tão claro e objetivo assim, muitas vezes, mas ainda assim, obrigado, né? Quem achar isso, eu fico muito feliz do canal tá fazendo essa reflexão, tá trazendo essa reflexão. E hoje, né, inspirado em várias coisas que eu tenho visto justamente no Instagram e no YouTube aqui mesmo, né? Eu não procuro ter tantos aplicativos de comunicação, de interação, né? Aplicativos voltados para essa questão de interação social, mas os que eu tenho, eu dou aquela focada, e eu tenho visto muitos eventos esse ano culturais e de literatura, voltados para a literatura, para o livro, e eu tenho ficado muito feliz com isso, né? Eu tenho visto várias postagens, já vi da Sara lá em Brasília, inclusive ela divulgando o canal e os livros dela, né? Eu já falei, já mostrei aqui o livro da Sara, O Sopro da Brenha, muito bom, muito interessante, sobre bruxas, tá, pessoal? Quem curte essa personagem bruxas, adquire o livro, tá? Já vi também no Rio de Janeiro, né? As bienais dos livros estão muito ricas, e aqui na minha cidade aconteceu também a primeira feira literária de Aracati, e tivemos espaço aí também para, né, o terror, o horror, tanto a nível de debates mais acadêmicos, que eu gosto muito, que eu participei, estive presente, como a nível mesmo de produção e propagação de livros, né? Escritores trazendo seus livros e mostrando seus livros de terror. Então o tema hoje é justamente sobre isso, sobre gótico brasileiro. E se há um gótico brasileiro, né? A gente já refletiu outras vezes aqui no canal se existiria um gótico atual, um gótico que veio até o século XXI, um gótico contemporâneo. E assim, para a minha linha de pesquisa, né, eu sempre trago o que eu pesquiso. Claro que existem vários autores que vão falar sobre isso, e alguns preferem chamar, olha, existe uma literatura fantástica, né, dark, e alguns preferem essa nomenclatura, e tudo bem, né, quem segue por esse caminho, ok. Existem muitos críticos brasileiros da literatura até o finalzinho aí do século XX,
que criticaram muito, né, a literatura fantástica e a literatura gótica aqui no Brasil, porque disseram que não, aqui no Brasil não tinha espaço para esse tipo de literatura, né, que no Brasil deveria ser uma literatura mais focada no regional, focada numa identidade brasileira, né, e a questão é que a questão do terror, do horror, do imaginário humano, da criatividade humana mais voltada para essa faceta do horror, do terror, do que incomoda, né, ela existe em várias culturas. É óbvio que cada cultura tem a sua forma. Ninguém está falando aqui que existem símbolos universais, né, que é de um jeito só em todos os lugares. Não, não é bem assim. A própria psicologia analítica do Jung, que foi quem criou essa nomenclatura, né, arquétipos universais, já reviu isso, né? Muitos estudiosos da psicologia analítica, da psicologia junguiana, hoje em dia dizem que o que nós temos são arquétipos coletivos que vão mudando dependendo da cultura, tá, pessoal? Então é óbvio que as culturas europeias, os mitos europeus, não são os mesmos mitos lá da África, não são os mesmos mitos daqui da América do Sul, do Brasil, mas tem coisas em comuns. Tem coisas muito diferentes, com certeza, mas tem coisas em comuns. E voltando para a nossa reflexão, então, a questão é que o próprio Freud, né, a própria psicanálise e a psicologia junguiana vão mostrar que esse lado, né, do inconsciente obscuro, esse inconsciente que o Jung chamou de sombras, né, falando de uma perspectiva mais interna do indivíduo, do sujeito, ele existe, né, em todos os seres humanos, em todas as épocas, em todas as gerações, em todos os continentes, em todos os países, em todas as regiões, certo, pessoal? É uma coisa do humano, da humanidade. Não estou querendo dizer também com isso que existe algo essencial ou algo sobrenatural, também não estou negando, até porque a literatura gótica ela faz essa reflexão do real, do irreal, do racional, do irracional, o que pode ser racional, aparentemente, né, o que é aparentemente racional pode não ser. Então é uma reflexão, a provocação da literatura gótica. Mas os estudos acadêmicos não focam em dizer que existe algo sobrenatural, algo além da vida, algo além da morte, né? Enfim, mas que essa parte, né, do ser humano mais conturbada, né, mais caótica, que trazem vários monstros, ela sempre vai existir, sempre vai estar presente, e de maneira consciente a gente vai estudando isso, os escritores vão escrevendo sobre isso, a gente vai também estudando sobre isso e a gente vai tentando organizar as coisas, tá? Mas a gente vai perceber que o gótico ele traz muitas reflexões interessantes em relação a várias coisas. Por exemplo, criticar a ideia de que a ciência explica tudo ou um dia vai explicar tudo. Por exemplo, a questão do monstro representar o outro diferente que a gente quer apagar da cultura ou quer marginalizar, jogar lá para as margens, lá para a pobreza extrema, né? O outro que pode ser o negro, o outro que pode ser o transexual, o transgênero, certo? Então, o gótico, né, os monstros, eles têm essa função de representar o próprio ser humano e as próprias mazelas humanas, o próprio preconceito humano, certo? É uma forma de representar, e é uma forma de representar de uma maneira muito bem elaborada, muito bem complexa, diferente de literaturas mais miméticas, né, mais realistas, que vão logo direto ao ponto, mas que indo direto ao ponto, né, abordando, por exemplo, um estupro, e pronto. Ok, você traz, de certa forma, assim, um horror, né, porque isso é um horror, mas não tem a profundidade, né, e as camadas que a literatura de terror, a literatura gótica, vai trazer de reflexão, de ponderação sobre o tema. Tá? Então, esses escritores, né, esses críticos literários que escreveram que o Brasil e a América do Sul não tem espaço para a literatura gótica,
é que não entenderam de fato que a literatura gótica representa questões humanas, né? E que aqui há espaço sim para o mito, aqui há espaço para o folclore, portanto há espaço para os monstros, há espaço para escritores brasileiros escreverem sobre os monstros e escreverem sobre ambientes mesmo tropicais, mas ambientes ainda assim obscuros, noturnos, em que cabe o monstro, e esse monstro e esse ambiente vai representar uma realidade de maneira bem complexa, uma realidade que seja nossa, né, dos humanos, dos sujeitos sociais. Ora mostrando o monstro como um ser perverso, né, que aí seria, de forma geral, os preconceitos. Ora mostrando o monstro como o ser que é perseguido, que aí seriam as minorias de classe, os pobres, as minorias étnicas, os negros, os que possuem outras religiões, né, os espíritas, o pessoal do candomblé, o pessoal da umbanda, o pessoal que cultua outros deuses pagões, né? Então, são pessoas que são, né, que os grupos maiores tentam rejeitar, tá bom? Então, o gótico brasileiro, ele tem sim espaço para refletir, para falar sobre isso. Os escritores têm a liberdade e podem sim, né, por meio de elementos de terror, de horror, como eu já falei em outros vídeos, trazerem essa reflexão, tá bom? E aí, eu sempre gosto de trazer, né, pessoal, referências, para que não fique só como se fosse a opinião do Wesley, ou o Wesley tirou da cabeça dele, né? Então, nós temos esse livro aqui, né, que é a minha leitura acadêmica atual, certo? Poetas do Mal, a literatura de medo no Brasil, de 1830, tá, pessoal? Ou seja, lá do começo do século XIX a 1920, início do século XX, tá bom? Organizado pelo professor Dr. Júlio França e Daniel Augusto Silva, certo? Então são vários autores, cada um trazendo um capítulo interessante sobre literatura gótica brasileira, tá bom? E assim, eu recomendo bastante a leitura, tanto para quem é das letras, para quem é acadêmico, para quem estuda bastante, né, ou é de outra área aí das humanas que estuda o terror, o horror, o gótico, para também quem apenas está curioso, principalmente ler a introdução, tá bom, desse livro, onde o professor Dr. Júlio França, né, que escreveu uma introdução gigante de quase 50 páginas, ele vai mostrar, né, por que tentaram tirar, né, o gótico da cena brasileira e por que isso não é possível. E ele vai mostrar que existe, né, vai fazer aí um condensado de escritores e escritoras que trazem a cena gótica, né, que trazem ambientação e personagens e vários outros elementos da narrativa gótica para dentro da literatura brasileira, certo? Ele vai lá no século XIX, desde o século XIX, do mesmo jeito que tinha Edgar Allan Poe lá nos Estados Unidos escrevendo. Então tinha escritor brasileiro aqui escrevendo, e não foi só Álvares de Azevedo, né? Porque quando a gente fala em literatura gótica, todo mundo pensa Álvares de Azevedo. Beleza, Álvares de Azevedo, ele foi um dos grandes precursores, sim, da literatura gótica, considerado pela crítica majoritária aqui do Brasil um perturbado, né? Um sonhador, um romântico demais, que se baseou em Lord Byron, né? Só que o Júlio França vai mostrar que não, que o Álvares de Azevedo, apesar de ser muito jovem e ter falecido muito jovem, ele tem uma contribuição gótica pertinente para o Brasil, né? Mesmo que ele se baseie em seres lá da Europa, certo? Mas ele traz uma contribuição para o Brasil. Mas enfim, o Júlio França vai mostrar que existiram vários outros escritores e escritoras que não aparecem na crítica literária porque, infelizmente, a galera resolveu não falar sobre esses escritores e escritoras, mas existiram.
até o início do século XX. Só que depois do século XX, que é onde eu quero chegar, muito pretensiosamente nesse vídeo, né, ainda continua aparecendo escritores góticos. Eu digo pretensiosamente, mas eu já trouxe livros aqui de escritores brasileiros, aqui do Ceará, inclusive, né, em outros vídeos eu já mostrei, certo? Mas assim, alguém pode perguntar, mas por que poéticas do mal? Né? E por que literatura de medo? E o que são poéticas? Você está falando de poesia, mas você está falando de romance, de narrativa. Poéticas não é sinônimo de poesia nem de poemas, tá, pessoal? Só para fazer um parêntese aqui. Quando a gente está falando em poéticas, a gente está falando em estéticas, tá? Estilísticas e estéticas literárias. A gente não está falando de estética da beleza do corpo, a gente não está falando em... Existem várias estéticas. Existe a estética da literatura, a estética do cinema, a estética das artes plásticas, tá bom? Então, quando a gente está falando em poéticas do mal, a gente está falando assim, em estilos de escritas que falam sobre o mal e o medo. É isso. E por que Júlio França preferiu adotar essas nomenclaturas, né, poéticas do mal e do medo, e não só literatura gótica? Apesar de que dentro do livro ele fala muito sobre, ele traz muito essa palavra gótico brasileiro. Mas por que às vezes ele prefere essa palavra e o título do livro tem essa palavra, né? Porque o Júlio entendeu o seguinte, que é óbvio que no Brasil a literatura gótica ela se dá um pouco diferente da literatura europeia, certo? Então uma das diferenças é não há sim, mas não há tantos monstros sobrenaturais. O que vai existir é mais o horror e o terror por meio de cenas muito impactantes, muito marcantes, né? E quando se traz uma figura sobrenatural, ela é muitas vezes uma alegoria, né? Uma simbologia para algo realmente de conotação bem brasileira mesmo. Mas isso não faz com que a literatura deixe de ser gótico. É apenas que no Brasil o gótico tem características próprias do Brasil, mas continua sendo literatura gótica, beleza? Então é isso. A primeira parte aqui do vídeo era só para falar que sim, existe uma literatura gótica brasileira. Outro ponto importante é que existe o gótico no Brasil e existe o gótico brasileiro. São coisas diferentes. Como assim? O gótico no Brasil é quando vários romances vêm lá de fora, góticos, né, e aparecem e são traduzidos aqui em língua portuguesa para o Brasil e a gente lê. E é também quando muitos escritores eles são influenciados pela literatura gótica europeia e trazem mais símbolos, né, estrangeiros, europeus, do que brasileiros, elementos mais estrangeiros do que brasileiros. Isso seria o gótico dentro do Brasil. Já a literatura gótica brasileira é quando nós temos muito mais elementos brasileiros dentro da escrita gótica, e aí a gente vai falar de quê? A gente vai falar de política, que é um horror realmente no nosso país, né? Mas os escritores góticos brasileiros desde o século XIX vêm trazendo as mazelas políticas do nosso país, né? Vem falando também da violência, que é algo terrível e que não é algo só do século XXI, mas a violência brasileira existe, né, desde que praticamente o Brasil foi fundado. Então a violência se instaurou e o gótico brasileiro ele vai refletir sobre isso, né? Sobre a violência doméstica, sobre a violência contra a mulher, a violência nas esquinas, nas vielas, nos becos, tá bom? Então é uma literatura mais denúncia, mas envolvendo criatividade, envolvendo uma ambientação obscura, envolvendo personagens às vezes como eles fantásticos, que são sobrenaturais, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? A primeira reflexão, se existe ou não uma literatura gótica brasileira. E para isso eu tive que, né, tratar de outras questões como psicologia analítica, junguiana, psicanálise, questão dos mitos. E falar sobre cinema gótico brasileiro, né, que eu também trabalho com o cinema, não trabalho só com a literatura, e trabalho mais com literatura e cinema estrangeiros, mas eu vi que eu estava devendo esse tema, né, era já oportuno, já era o momento, né?
é difícil, sabe? Existe uma série, né, baseada em Edgar Allan Poe, que é brasileira, certo, pessoal? Eu dei um branco aqui agora, desculpem, mas eu vou trazer depois essa série. Mas, sim, de maneira geral, há poucas produções góticas de terror e horror brasileiros, né? E quando existe também muito preconceito por parte dos diretores, dos produtores, cineastas brasileiros, que acham que o Brasil ele tem que trazer essa carga do riso. Então, quando vem, é uma coisa que a galera dos estudos góticos chama de terri. Você procura misturar o humor com o terror. Isso às vezes dá certo, quando você tem um objetivo muito claro, né, para fazer a produção, dá certo, né, porque você traz uma crítica bem legal, uma paródia bem legal, mas na maioria das vezes não dá certo. É você unir o humor com o terror. Fica uma coisa meio desambientada, uma coisa meio incoerente, certo? Então, é complicado ainda, mas, falando de literatura fantástica, e aí deixa eu ver se eu acho outro livrinho aqui, pessoal. Achei esse livro aqui do Davi Roas, né? É muito importante, A Ameaça do Fantástico, certo? Davi Roas prefere chamar de fantástico e não de gótico. Mas o fantástico para ela é muito aproximado do que a gente está falando aqui sobre gótico, certo? E só que é algo mais aberto, né? Uma coisa mais global, engloba mais aspectos, tá bom? Então, assim, nós temos uma série muito boa, muito interessante, principalmente a primeira temporada, que vai fazer uma contextualização bem interessante, né? Toda cultura, todo país, todo povo tem seus mitos, tá, pessoal? Aqui, nós brasileiros e outros países, nós chamamos de folclore. Tem um motivo para isso? Tem diferença entre mito e folclore? Tem, mas não dá para falar sobre tudo aqui nesse vídeo agora, certo? Mas o folclore, basicamente, é também uma memória cultural do povo, tá? De um povo, que não teve, assim, uma das diferenças, só para vocês entenderem, né? Não tiveram, assim, um passado tão longínquo, né? Um passado tão longo como os povos europeus, que aí a gente, né, o povo europeu às vezes quer ser muito único, né? No sentido de não ter miscigenação, não ter mistura, mas na verdade o povo europeu é uma mistura de vários povos da antiguidade, da Idade Média, que é complicado, né? A gente precisa de um historiador super especialista para explicar essa coisa aí dos povos, né? Que remete a persas, a fenícios, a godos, né? Inclusive, remete a vários povos muito antigos, a celtas, certo? Então os europeus são nada mais nada menos do que uma mistura muito mais antiga do que a nossa mistura, né? Do que a mistura brasileira. Mas enfim, nosso povo, né? Nós brasileiros temos o nosso folclore, ele é rico. E existe uma série chamada Cidade Invisível, né? Depois procurem, tem as 2 temporadas, que traz, né, os principais personagens e traz uma ambientação linda e maravilhosa que vai desde o Rio de Janeiro, né, lá no sul do país, até aliás, sudeste, desculpem, tá? Até lá, né, no Pará, né? É interessante essa coisa de sul e norte, norte e sul, que a série consegue fazer muito bem, certo? E traz os principais personagens com um sobrenatural, né? Com um sobrenatural muito, muito forte, tá bom? Tudo é sobrenatural na série, na verdade, quase tudo na série é sobrenatural. Então nós temos essa série, ela foi lançada pela Netflix, ainda está na Netflix, assistam, quem não conhece, vou repetir, é Cidade Invisível, certo, pessoal? E aí vocês assistem e depois me digam o que foi que vocês acharam, tá bom? Inclusive tem um quê até de possessão demoníaca, que eu não vou dar muito spoiler, né? Mas tem, né, essa coisa aí também do sobrenatural, e não é só o sobrenatural belo e maravilhoso,
mas tem também essa pegada de suspense, mistério e terror. Certo, pessoal? Então, é isso, né? Acho que para o vídeo não ficar muito extenso, é isso, né? A gente está trazendo vídeos aí de 25 a 30 minutos de duração. E, assim, só para deixar claro, né, para quem estuda mais um pouquinho, que para o David Wallis, a literatura fantástica, ela é o que nós aqui chamamos de realismo mágico, tá bom? Então, a literatura fantástica não seria tipo um Senhor dos Anéis, um Harry Potter, não. Para o David Wallis, o fantástico é aquilo que serve para desestabilizar a nós, seres humanos, em nossa vida diária. Então, a gente está no nosso cotidiano, né, nos nossos afazeres, e acontece alguma coisa inusitada, né, ou algum ser sobrenatural aparece, e isso desestabiliza o que é do mundo natural, né, o que nós estamos acostumados. Então a gente está acostumado com um mundo que tem suas regras, não existe ser, por exemplo, que chupa sangue, não existe vampiro, não existe fantasma, não existe, apesar de muita gente acreditar, né, e de repente aparece um ser assim, e isso me desestabiliza, porque faz com que eu questione várias coisas, ou coisas da minha própria vida, do meu passado, ou coisas, né, do meu próprio cotidiano, né? Por que eu vivo assim? Por que a vida tem que ser assim? Então a literatura fantástica para o David Wallis é o que nós chamamos aqui de realismo mágico. É aquele ser que causa, ou aquele acontecimento que causa uma desestabilização, né, na psique humana, que abala as estruturas, né, do ser humano, da sua identidade, tá bom? Então, reflitam sobre isso, leiam mais literatura fantástica, leiam literatura gótica, certo? Para quem gosta, né, de um livro mais... esse livro aqui do Júlio França, que é organizado pelo Júlio França, é bem longo, tá? Ele tem quase 400 páginas. Cada capítulo vai falar de uma coisa muito boa, como monstro. Um capítulo vai falar sobre o monstro, outro capítulo vai falar sobre a ambientação gótica brasileira, por aí vai. Mas, se vocês querem um livro mais condensado que fale sobre o gótico tanto do Brasil como em outros países, tem esse daqui também, né, As Nuances do Gótico, certo? Dos 700 à atualidade. Também é organizado pelo Júlio França e pela Luciana Colucci, certo? Onde ele vai trazer vários escritores, é organizado por eles, mas tem vários escritores, inclusive tem capítulos que são em inglês, tá? Porque tem escritores, né, de outros países que vão mostrar aí o desenvolvimento, os desdobramentos do gótico, né, desde os 700, né, até a atualidade, tá certo? Para a gente entender que o gótico ele não desapareceu, ele mudou, tá bom? E sim, eu falei que queria chegar, né, desculpe, até a atualidade e que era pretensioso, mas é isso, né, pessoal? Vamos falar, então, nesses últimos 2 minutinhos que restou, eu vou falar da minha leitura atual, certo? Que é essa daqui, ó, LGBT Terror, para que vocês entendam que, né, é uma obra atual, foi lançada mês passado pela editora Diário Macabro. Vocês entram na editora, ainda não está disponível em grandes aplicativos virtuais como a Amazon, ainda não, mas eu creio que vai estar. E, né, organizado pela Anne Demenec e pelo Igor Cabrado, né, o Igor que já se tornou um ótimo amigo. Pessoal, aqui vocês vão encontrar tanto o terror natural, né, que é feito por seres humanos, como vão encontrar também contos, né, aqui é uma coletânea, são contos, não é um romance, são contos curtinhos, para quem gosta tanto de terror, como gosta, né, simpatizante, luta pela causa, defende a causa, ou faz parte da comunidade LGBT, certo? Então vocês vão encontrar contos curtinhos, tem muitos seres sobrenaturais aqui também, tem a figura do vampiro, inclusive, que é uma das que eu mais gosto, ok? Já mostrei Vampiro Gênesis, do Oliver, da cidade de Fortaleza, aqui do Ceará, né? Aqui sim, o próprio Oliver diz, não, é
literatura fantástica dark, né? Então, ok, é o próprio escritor quem fala, mas a gente pode ver que tem muitos elementos góticos, certo? Não tem elementos brasileiros, mas é uma ótima obra que vai mexer com linhas temporais, vai mexer com viagem no tempo. Claro que as figuras principais são vampiros, como sempre, como eu gosto, né? E que vai mexer com grandes questões políticas, econômicas, vai falar aí sobre Segunda Guerra Mundial, fascismo, nazismo. Então, vai trazer muita reflexão importante, tá? É o que o Júlio França chamaria aí de gótico no Brasil, tá bom? Pessoal, então é isso, né? Mas, assim, leiam literatura gótica e leiam escritores que nunca nem foram chamados de góticos, mas que o Júlio França vai mostrar que são, como por exemplo, Machado de Assis, né? Nesse livro aqui, ó, Contos Clássicos de Terror, né? A gente vai ver que Machado de Assis está presente, Lígia Fagundes Telles está presente, né? A única escritora que não tem como não ser chamada de escritora do terror, porque ela mesma disse, né? Então a crítica não teve muito o que fazer, mas é muito importante, certo, pessoal? Outro livro muito interessante, que apesar de não ter seres sobrenaturais, mas tem uma filosofia existencial muito grande, né? E é um livro bem dark, que vai mexer muito com vocês, é esse livrinho aqui pequeno de bolso, Que Te Mata Nesta Vida, da escritora do interior do Rio de Janeiro, a Liza Abreu, certo, pessoal? Eu estava devendo também falar dessa obra, depois eu vou falar melhor sobre ela, tá? E os livrinhos que eu adquiri, olha só. A Rezadeira de Preto, de um escritor cearense, né, o El Moraes, tá? Professor de literatura e redação e escritor. A Rezadeira de Preto, que pelo que eu pude entender, não sei, não li ainda, mas pelo que eu pude entender, traz um suspense bem interessante, certo? Então, aí, ó, e traz elementos brasileiros e até nordestinos, tá? Então, pessoal, aqui é a literatura gótica brasileira no século XXI, tá? A literatura gótica brasileira contemporânea, tá bom? 999, um livro sobre medievalismo, que traz muito mistério e suspense também, certo? Não tem elementos brasileiros aqui, mas, né, de um historiador também cearense lá de Fortaleza, Wilson Júnior. Já até mostrei o livro lá no meu Instagram, tá? E vai falar aí sobre como era a vida dos plebeus, né, do povo pobre na Idade Média, uma reflexão muito interessante. E vai trazer aí questões, né, da Igreja Católica, questões de como os padres agiam no campo, né, no que a gente chama dos grandes campos, né, dos camponeses, né, vai mexer com os camponeses, tá? E não com os grandes ricos. Quando a gente pega um livro da Idade Média, fala de príncipe, de princesa, né, ou de algum padre muito virtuoso, de bispo, mas nunca fala do povão. E esse livro eu gostei porque traz realmente uma pegada do povão aí, misturando elementos aí góticos, que o suspense e o mistério são elementos góticos, tá bom? E, pessoal, para finalizar, tá ficando grandão o livro, uma literatura, quem gosta do Percy Jackson vai gostar, Castelo de Areia, tá? Volume 1, vai ser uma trilogia. É o primeiro livro lançado, eu também adquiri. Tá? Traz muito de mitologia aqui, pelo que eu pude também entender, porque eu ainda não li. É da Lara, certo? E a Lara também é aqui de Ceará, na cidade de Fortaleza, ela decidiu ir nessa pegada mais da literatura fantástica, né? do belo, da literatura mais maravilhosa, como a gente chama, né? Aí na pegada do Harry Potter, do Percy Jackson, tá bom? Mas muito bom saber que temos muitos escritores brasileiros, né, que trazem tanto o fantástico como o gótico dentro do século XXI. A gente está ainda no início do século XXI, em 2024, e eu espero que venham muito mais escritores. Esses livros que eu estou mostrando, né, tanto LGBT Terror, como Castelo de Areia, como
999, como A Rezadeira de Preto, são livros que eu estou conhecendo, tá? Na feira literária que teve aqui, né? E muitos escritores vieram até aqui. Eu pude ver vários outros livros, né? Inclusive livros que têm uma pegada gótica mais voltada para a simbologia, para os arquétipos. Eu vou trazer outro livro depois, em outro vídeo sobre isso, tá? E, né, o pessoal mais que acredita mais aí no ocultismo e tal, que também tem uma pegada gótica, sim, né? Porque o gótico tem esse lado, mas também é ocultista. E tem, né, vários pesquisadores que mostram, não é que não é que os pesquisadores ou eu esteja dizendo que tem que acreditar, tá? A gente mostra que o gótico tem relação com essas crenças mais ocultistas e ancestrais, tá bom? E assim, são livros que eu estou conhecendo, mas o que deve ter de produção, né, brasileira aí, né, pelo Brasilzão afora, de norte a sul desse país, né, pegando aqui o Nordeste, pegando o Sudeste, pegando o Centro, né, deve ter muitos livros, tá, envolvendo elementos góticos como terror, suspense, horror, ou envolvendo elementos aí mais da fantasia maravilhosa, né? O pessoal gosta bastante, pegando aí, se baseando, né, em Senhor dos Anéis, em Percy Jackson, em Harry Potter, e em tantos outros, né? Então, é muita produção nesse século XXI, que a gente acabou de entrar, que a gente só está em 2024, e a tendência, né, segundo uma pesquisadora da USP, chamada Leila Perrone Moisés, é que os escritores brasileiros eles se voltem mais para o fantástico, né? E isso é interessante. Esperamos que assim seja, porque o fantástico e o gótico já foram muito criticados, né, de maneira muito pejorativa, muito negativa, muito feia pela crítica literária do século XX. Então esperamos que os escritores do século XXI mostrem que não é bem assim, e nós vamos aqui pesquisando, estudando e trazendo esses livros e as teorias, né, e mostrando que não é bem assim. Há espaço para o gótico e o fantástico, sim, aqui no Brasil. Tá bom? Então é isso, pessoal. Foi mal, o vídeo ficou longão. Espero que vocês tenham tido paciência de chegar até aqui. Se sim, deixa o comentário, solta aí o like, faz, né, uma divulgação para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. E até o próximo vídeo.